Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal nós vamos tratar da continuidade aí do assunto Prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje trataremos aí da sua segunda etapa, que é a prova prático-profissional. Seguimos juntos? Pois bem pessoal, dando continuidade aí sobre o assunto Prova da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos aí a sua segunda etapa. E a segunda etapa ela ocorre da seguinte forma: no ato de inscrição, o candidato ele escolhe uma área jurídica a qual ele tem mais afinidade para realizar essa prova discursiva. E aí, passada a primeira etapa, ele conseguindo lá os 40 pontos ou acima disso, ele é considerado aprovado e é submetido a essa segunda etapa. E como funciona essa segunda etapa? A prova de segunda etapa é distribuída da seguinte maneira: é apresentado um caso para o candidato e ele tem que dar uma resposta a partir de uma peça processual. Essa peça processual corresponde ao valor de 5 pontos e depois disso tem 4 questões discursivas que pode desdobrar em A e B ou A, B e C. Essas assertivas também têm o valor de 5 pontos. Então essa segunda etapa ela corresponde a 10 pontos, na qual o candidato tem que obter êxito aí positivo em 6 pontos para ele ser considerado aprovado. Essa é a primeira temática, a distribuição dos pontos. Trata-se de uma prova com consulta, ou seja, o candidato poderá estar em mãos no dia do exame com o seu material legislativo, notadamente o vadimétrico, que tem um compilado de legislações e código mais extenso, ou então legislação apartada, se caso o candidato preferir levar algum tipo de código, algum tipo de legislação compilada na forma de livro. Um detalhe é que essa legislação ela tem que ser a lei fria, sem nenhum tipo de comentário, porque na atual conjuntura não é admitido na segunda etapa a consulta doutrina, ou seja, as explicações de código comentado ou até mesmo a literatura jurídica aí explicando sobre diversos assuntos. Isso não pode. Detalhe, se é uma prova com consulta, primeira dica para o candidato é ele marcar o seu material por meio de um marca-texto ou até mesmo sublinhando os artigos mais importantes. Isso para que ele crie familiaridade com o seu material de consulta e para que na hora da prova ele encontre isso com facilidade e ele saiba quais artigos mais importantes ele pode trabalhar na estruturação dessa peça e igualmente os artigos que vão fundamentar as suas respostas na parte das questões discursivas que trata do direito material. Lembrando que essa segunda etapa, a simples referência ao dispositivo não pontua, então o candidato, aí, o examinando, ele tem que trabalhar o seu raciocínio jurídico a partir do dispositivo, mas criando ali um link entre o que traz a norma e aquele caso fictício que foi apresentado para ele aí como objeto de prova. Então veja bem, essa segunda etapa também ela tem uma situação vantajosa, que se o candidato for reprovado, ele pode repetir essa segunda etapa, sem contudo realizar a prova objetiva. Então é uma espécie de repescagem que na atual formato de prova é admitido para o examinando. Então veja bem, a prova não tem muitos detalhes, tem essas premissas aí de que o candidato tem que marcar o seu material. Não pode ser um material com especificações ou a doutrina explicando como que a legislação se desenvolve ou algumas teses jurídicas. Isso é vedado. O candidato ele tem que ficar atento em relação ao tempo de prova. Ele vai ter aí um tempo de 5 horas para realizar essa prova. E é interessante que ele realize essa peça processual em 3 horas para que ele tenha tempo hábil a resolver as outras 4 questões discursivas. E aqui eu trouxe um caso do 25º exame na área de direito constitucional que versava sobre um caso que um prefeito ele tinha negligenciado o repasse de verbas obrigatórias para a área da saúde no município e aí após acusações pela imprensa ele resolve junto com o secretário municipal colocar um outdoor numa área de preservação ambiental colocando em risco a biodiversidade ali, porque era um material luminoso e à noite isso afetava a fauna. Então nessa toada ele colocou nesse outdoor que ele sim
fez muitas coisas pelo aquele município, inclusive na área da saúde, fazendo uma espécie de autopromoção, o que é vedado e viola o princípio da impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal, além da moralidade administrativa e além de causar um dano aos cofres públicos, porque ele utilizou de dinheiro público para custear a realização dessa obra. Então, um cidadão incomodado com essa situação, ele acabou, por meio do seu advogado, entrando com uma demanda para tentar anular esse ato. E aí o candidato tinha que ficar atento nessa questão, por ser um cidadão em pleno gozo dos seus direitos políticos, tratava-se de uma ação popular. E essa ação popular, ela tem fundamento aí no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, e igualmente aí no artigo 1º da Lei 4717 de 1965. E por que eu trouxe esse caso aqui? Porque eu gostaria de informar que existe uma técnica que chama silogismo aristotélico, que foi escrita dentro de uma lógica dedutiva pelo filósofo grego Aristóteles, e isso pode ser encontrado nos conjuntos de escritos de Aristóteles, Órgano, e aí tem vários tratados ali, e em nenhum desses tratados ele vai tratar sobre essa lógica formal aí, e que ficou denominado e conhecido como silogismo aristotélico. E como que isso é desenvolvido? Ele traça uma lógica de premissa maior, premissa menor, e ele passa por uma afirmação ou uma conclusão, depois dessas apresentações. E como que isso ocorre? Como exemplo, nós podemos informar: todo homem é mortal. João é homem, logo ele é mortal. Então tem uma lógica dentro da premissa maior, premissa menor e a conclusão a ser afirmada. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso é uma boa técnica de escrita dentro do argumento jurídico. Porque nós podemos utilizar a ideia de premissa maior, o próprio texto normativo, que é uma legislação que tem efeito para todos dentro de determinado ordenamento, e você pode utilizá-la como premissa maior, a lei, a legislação, e a premissa menor, aquele caso apresentado para você resolver, que no caso da prova da segunda etapa, é a peça processual que você vai ter que elaborar, aquele caso apresentado, como esse que eu acabei de mencionar aqui do prefeito, que violou aí o bem público e a moralidade administrativa. Então, tratando a norma como premissa maior, o caso apresentado para você resolver como premissa menor, você tem como concluir o que você quer, ou seja, o pedido ou alguma argumentação que você quer persuadir aquela pessoa para quem você está escrevendo, que no caso é a Fundação Getúlio Vargas. Então, raciocinando da seguinte forma: eu trouxe o caso aqui, falei que era uma ação popular e que houve aí um dano ao patrimônio público, ao meio ambiente e à moralidade administrativa, e citei o dispositivo a qual fundamenta essa demanda a ser proposta por esse cidadão. Então, um raciocínio dentro dessa ideia de premissa maior, premissa menor e a conclusão, nós poderíamos começar a escrita pelo próprio dispositivo normativo, ou seja, lendo o próprio artigo, fazendo uma síntese daquele artigo e trabalhando da seguinte forma: o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, cumulado com o artigo 1º da Lei 4717 de 65, estabelece em harmonia que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, artístico, paisagístico, à moralidade administrativa. Então, veja bem, você consegue trabalhar essa ideia de premissa maior com a própria norma. E a premissa menor é o próprio caso trazido pela prova. Então, você trabalhar, no caso, o prefeito, em conjunto com o secretário municipal, custearam a realização de uma obra para a construção de outdoor numa área de preservação permanente. E a partir disso, ocasionou dano aí àquela localidade, especificamente à fauna e à flora, causando dano ao patrimônio e ao erário público. Então você trabalha essa ideia de premissa menor. A conclusão disso, portanto, tem cabimento a ação popular com base no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, em conjunto com o artigo 1º da Lei 4717 de 65, e assim por diante. Então é uma dica interessante. É claro que o candidato ele está preparado para realizar a sua prova discursiva, mas é sempre bom a gente saber mais um pouco sobre determinado assunto
porque você pode trabalhar de forma subsidiária, se na hora da prova ocorrer aquele famoso branco, que a gente sabe que por nervosismo ou por qualquer outras questões, o candidato acaba esquecendo aquele conteúdo que ele sabe. Então veja bem, hoje foi bem rápido, a gente só falou como que é a estrutura da prova, não tem muito segredo. Marque o seu material, não estruture peça, mas marque os artigos importantes que você vai utilizar na sua fundamentação, e você vai sair bem nessa segunda etapa, então logo você vai estar apto a se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Um forte abraço, curte o canal, estamos juntos, se inscreva e até o próximo vídeo.